Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado da Nação, este programa que reflete aqui são os grandes temas de debate do país, e para esta noite não será diferente. Temos finalmente uma mulher no nosso programa e apresento-vos a Quitéria Guirangana, ela que é secretária executiva do Fórum Observatório das Mulheres, a quem desde já agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Quitéria, o país vai a votos este ano, a campanha eleitoral sai. E a primeira questão que eu queria colocar, antes de olharmos para aquilo que são os desafios da vossa agenda com mulheres, eu queria que fizéssemos aqui uma radiografia daquilo que foram os 10 anos do mandato do presidente Nilson. Foram bons para as mulheres esses 10 anos? Qual a avaliação que faz? Saudações combativas. Antes de mais, permita comentar a si e a todas e todos que nos acompanham. Em relação à questão que coloca, é preciso considerar que nós tivemos 10 anos de governação que apresentava um programa quinquenal que, a princípio, tinha uma abordagem transversal em relação às questões de género, que significava que as questões de género deveriam ser parte não só de todo o processo de decisão, que significa olhar género muito mais do que mulheres, mas nas relações de poder desiguais que nós temos entre mulheres e homens, mas numa perspectiva de representatividade, como é que as mulheres estão representadas nos diferentes níveis de tomada de decisão, desde o distrital até o nível central, a perspectiva de recursos, como é que está a alocação de recursos, quer ao nível do orçamento do Estado, quer ao nível dos programas que o governo implementa, quer ao nível de outros setores, para garantir que aquelas prioridades que nós colocamos lá sejam efetivamente materializadas. E o terceiro que é de realidades, que é considerar que as realidades das mulheres em Moçambique são diferenciadas e as suas demandas, expectativas e especificidades também serão, por consequência, diferenciadas. Quando nós olhamos para mulheres que estão ao nível de Niassa e olhamos para as mulheres que estão ao nível da cidade de Maputo, nós sentimos demandas diferentes. Quando olhamos para mulheres deslocadas por conta do terrorismo em Cabo Delgado, muitas delas que têm trocado nativos por sexo, no contexto da assistência humanitária, têm necessidades diferentes das mulheres que estão em Moatize, que também são deslocadas e que estão a inalar a poeira do extrativismo, estão a consumir água contaminada. Quer dizer, como é que nós olhamos para esta figura? Então, aí entra um instrumento que o Observatório das Mulheres criou para medir o estado das mulheres em Moçambique. Nós chamamos de barômetro das mulheres. Ele mede a temperatura, ele faz uma radiografia sobre a situação da mulher. O barômetro das mulheres de 2023 chegou à constatação de que o estado das mulheres é de medo e insegurança. E explicamos porquê. Medo e insegurança, analisando 9 dimensões, dentre as quais de participação política, de violência, segurança e paz, a dimensão de saúde, de economia, de educação, de tecnologia, de desporto, de mudanças climáticas e até do Sistema Nacional Penitenciário. Quando nós olhamos para as diferentes dimensões, começamos pela participação política. Percebemos que nos últimos anos houve um esforço para posicionar Moçambique ao nível da região e do mundo como exemplo, não apenas pela abordagem progressista de mulheres no Parlamento, a ascender aos 40%, ainda distante da paridade, mas uma referência, mas também ao nível do governo central. Nós falamos do mesmo número de mulheres ministras e homens ministros, mesmo que este número não conte com o primeiro-ministro e o presidente da República. Mas quando fizemos a análise sobre a representatividade, nós fomos para outros indicadores. Por exemplo, quando olhamos ao nível de secretário de Estado, apesar do esforço que foi feito ao nível de secretários de Estado provinciais para ter uma maior presença de mulheres, os secretários de Estado setoriais, que são 3, todos eles são dirigidos por homens. Quando olhamos para governadores provinciais, que é um órgão eleito, os cabeças de lista eram maioritariamente homens, consequentemente, quase todos dirigidos por homens. Quando olhamos para as posições de presidentes do município, nós sentimos que era ao nível dos candidatos, em termos de cabeça de lista, que era ao nível daqueles que os titulares das pastas hoje, nós temos apenas 5 mulheres em 53 municípios. Quando olhamos para administradores distritais, a situação é ainda mais crítica. Quando olhamos para magistrados judiciais, ao nível da primeira instância, nós temos uma cada vez maior presença de mulheres, ainda que distante da paridade, mas quando olhamos para a segunda instância e para o nível do Supremo, do Constitucional, a presença é incipiente.
O outro nível de análise que nós fizemos, para além dos números, é o que significa a presença de mulheres nas posições de decisão. Uma questão é termos mulheres para embelezar a prateleira política de poder e dizer, Moçambique tem muitas mulheres no poder. Outra questão é o que é que estas mulheres significam no dia a dia das outras mulheres. Quando nós dizemos que hoje temos uma mulher Procuradora-Geral da República, temos uma mulher Presidente do Conselho Constitucional, temos uma mulher Presidente do Tribunal Administrativo, temos uma mulher Presidente da Assembleia da República, qualquer país se arrepia e diz, olha, isto é um exemplo. Temos uma mulher Ministra de Gênero, temos mulher Ministra da Justiça. Mas depois temos a situação de Ilhavela, um dossiê mal parado e que este ano pretendia se arquivar. O Observatório das Mulheres, que se constituiu assistente no processo, conseguiu travar uma perspectiva do procurador de arquivar este processo. Quando nós olhamos para os níveis de feminicídio, nós fazemos uma exposição digital e um contador de violência trimestral. Olhamos para um contexto, cada vez mais mulheres encontradas mortas, jogadas nas matas, violadas sexualmente, algumas com órgãos removidos. Vemos uma situação de mulheres enterradas no quintal, uma impressão de uma rede de tráfico sexual de mulheres que anda sobre o qual não se pronuncia. Vemos uma ministra de Gênero desaparecida, ninguém sabe onde encontrá-la. Há mais de 5 anos que não se pronuncia sobre nada relacionado a questões de gênero. Se alguém sabe do paradeiro da nossa ministra de Gênero, pode se pronunciar. E isto é um contexto muito crítico, porque nós estamos a dizer que se num país mulheres estão a ser assassinadas, num país mulheres estão a ser violentadas, num país estamos a trocar donativos por sexo no contexto da assistência humanitária em Cabo Delgado, e este relatório já tinha sido colocado no IDAI, e o PMA tinha se responsabilizado de investigar e nunca veio ao público este relatório. Era momento para a ministra de Gênero, para a ministra da Justiça, para as parlamentares do grupo da mulher parlamentar, da Comissão de Gênero, se levantarem até assumirem o papel de campeãs na luta em relação aos direitos humanos das mulheres. Isto ia lhes fazer sair muito bem na fotografia, porque ganharia uma atitude ousada de que realmente a agenda de gênero tem algum significado. Um terceiro aspecto. Na nossa abordagem do Barômetro das Mulheres, nós fizemos uma análise também de outros instrumentos, incluindo a alocação de recursos. Quando vamos à política de gênero, Moçambique aprova desde 2006 políticas de gênero, que é a abordagem de todo o governo em relação às questões de gênero. Como é que no setor de água, como é que no setor de energia, como é que no setor, em todos os setores estratégicos da economia, nós olhamos para as demandas que mulheres e homens têm. Uma questão interessante é que a política de gênero é operacionalizada, quer pelo Conselho Nacional de Avanço da Mulher, que não reúne há uma década, quer pelos grupos de trabalho que são operacionalizados ao nível do Estado. Uma das questões que os consultores do Estado que fizeram a avaliação da política de gênero em 2018 levantaram é que as equipas que têm que trabalhar na questão de gênero ao nível do governo, ao nível central, é dirigida pela ministra de Gênero. E ao nível provincial é dirigido por um diretor provincial de gênero. Ao nível central, sendo dirigido pela ministra de Gênero, era suposto que os outros ministérios, ministros também participassem na mesa para discutir como é que os seus setores estão a trabalhar nessa questão. Mas cada um pensa, eu vou ser comandado pela ministra de Gênero? Não, esta não é uma agenda de Estado. Se não é dirigido pelo primeiro-ministro, eu não preciso ir. Mando o ponto focal de gênero. Ao nível provincial também há a mesma situação. Manda-se o ponto focal de gênero. Quem é o ponto focal de gênero? É alguém que é tirado da área de setor de recursos humanos, em muitos casos, que acha-se que não tem nenhuma utilidade ao nível da direção provincial ou do Ministério e que pode se ocupar disto, mas não está na mesa de decisão, não está no processo de planificação, não está no processo de orçamentação. Então é como se fosse uma reunião de bate-papo regular que não tem nenhuma implicação prática sobre o processo de decisão da alocação de recursos. Então, essas fragilidades fizeram com que, por muito que o discurso seja bonito, em termos práticos, nós tivéssemos uma incipiência nesta alocação de recursos e resultasse num contexto de impunidade e de responsabilização em relação àquelas situações de violação sexual que estão a acontecer em Cabo Delgado, em relação às questões macro de mulheres que estão no setor informal, que estão a ser expropriadas terra, mulheres que estão no setor da agricultura, que produzem arroz e choque, como a cooperativa Ecumene Vavassati, que está lá a reclamar que tem muito arroz, mas não tem mercado para absorver. Nós estamos a falar das mulheres do mercado do frango e da magumba, do mercado do peixe, que se debatem com uma série de carências. Quem que olha por essas mulheres quando cães são colocados sempre à rua a correr atrás do setor informal?
Então, se calhar, fazer uma radiografia geral passaria por trazer à mesa primeiro estas questões essenciais, e o barômetro não traz só constatações, ele serve de um instrumento também de recomendações. Olhamos, por exemplo, um dos elementos estruturais do barômetro é que nós trabalhamos com instituições estatais para a recolha de dados oficiais e administrativos. E o Instituto Nacional de Estatística foi um grande parceiro para recolher dados oficiais em relação à questão de género. O Departamento da Polícia foi um importante parceiro, sob o ponto de vista de dados administrativos de violência, entre outros setores, e culminou, por exemplo, na área dos estabelecimentos penitenciários, através do CERNAP, ter dados específicos sobre como os estabelecimentos penitenciários foram construídos para acolher também mulheres e que desafios eles se encontram. Portanto, no cômputo geral, olhando para a radiografia que coloca, mesmo diante desses avanços do ponto de vista de nomeação para cargos de decisão de ministras, deputadas, secretárias de Estado, governador, acha que a agenda, essas mulheres não têm sido portadoras, digamos assim, da agenda das mulheres, nesse campo? Elas decidem ou não, no seu ponto de vista? Não tomam decisão, e quando tomam decisão é num processo que está muito distante de refletir as preocupações e demandas das mulheres. Então, não vos representam essas mulheres? Eu não diria se representam a mim ou não representam a mim. Há uma questão que nós sempre levantamos, que é um passo importante, que é ter mulheres em posição de decisão. Eu não diria que não deveríamos ter estas mulheres. Costuma-se dizer, e eu sempre dou este exemplo, que quando nós olhamos para a Assembleia da República, vemos mulheres a dormir, dizemos, estas mulheres estão a ir para ali para dormir, ocupar espaço, estão a fazer o que ali? Mas se nós olharmos do lado, vamos ver que também ali está cheio de homens a dormir, não são mulheres sozinhas, estão a dormir. No final do dia, é uma questão estrutural sobre até como as mulheres chegam à posição de liderança. Há mulheres que chegam à posição de liderança por mérito, mas nós também temos consciência de que há mulheres que chegam à posição de liderança por favores, assim como há homens que estão a chegar em posição de liderança por favores. Agora, a questão estratégica de pensar como é que nós definimos o processo de decisão e que indicadores, que entregáveis existem para que estas mulheres comecem a fazer uma maior entrega de resultados. Estamos a dizer que temos uma mulher ministra da Educação. A educação está um desastre. Não digo que se fosse um homem não estaria um desastre, mas a educação está um desastre. E a melhor forma de empoderar, de capacitar, de trazer mais vozes de mulheres à ribalta para que possam se expressar, é ter uma educação forte e consistente. Se nós estamos a dizer que o país não está a conseguir fazer um livro da 6ª classe, não está a conseguir distribuir um livro primário, não está a conseguir pagar professores, não está a conseguir colocar água na casa de banho das escolas, não está a conseguir estabelecer indicadores básicos para uma educação fluir e amanhã termos quadros nacionais em capacidade de competir com aqueles que nos vêm sempre de fora e dizem que estão no gás, estão nos rubis, porque nós não temos capacidades locais, nós vamos continuar daqui a 10, 20 e 30 anos a reclamar das mesmas demandas. Então, a questão do fundo é que nós já não estamos preocupados em ter mais mulheres a fazer costura ou a fazer culinária para dizer que há uma agenda de género no país. Nós estamos preocupados em ter uma agenda concreta no Estado, quer que proteja as mulheres dos diferentes setores de atividade em que elas estão, quer que inclua as mulheres nas oportunidades de formação, de emprego. Eu costumo dar um exemplo muito prático. Nós costumamos dizer que nós estamos cheios de garimpeiros ilegais no país, a situação de Rupimaeda, de Rubem, Cabo Delgado, de Montepuexa, aquela população local é constituída de garimpeiros ilegais, eles são retirados e voltam. A minha questão é, antes de chegarem as empresas, o grande capital, quem é que explorava Rubi ali? Não vamos dizer que Rubi foi descoberto agora que entra um grande capital. Os locais já exploravam rubis. E quando você vai a Montepuexa, encontra uma série de mulheres que também minerava rubi. Então, o que significa, sob o ponto de vista de uma agenda de Estado, capacitar aquelas mulheres que estão lá, que já exploravam, para que sejam a mão de obra prioritária para aqueles megaprojetos? Aí nós estaríamos a falar de um Estado que tem uma agenda de género, que pensa com lentes de género, sob o ponto de vista como valorizar o conhecimento local, da periferia, mas também das mulheres.
como integrar e incluir no processo de decisão. Quando nós pensamos na guerra em Cabo Delgado, no terrorismo em Cabo Delgado, mulheres não são só vítimas ou sobreviventes. Mulheres também são pessoas que acompanharam o processo todo, incluindo a perda dos seus parceiros, dos seus filhos. Lembre-se que no ano passado uma das matérias foi reportada foi de mulheres que foram denunciar um sítio onde estavam escondidas mais de 23 armas e que foi um processo de heroicismo. Então, por que não pensar que aquelas mulheres que são vítimas podem também ser parte do processo de decisão? Então, a questão de fundo não é que as mulheres que estão lá nos representam, mas é que nós queríamos ser melhor representadas. Se calhar mesmo não nos representem, se representação for estar sentada na mesa, mas não conseguir tomar uma decisão ousada, porque está à espera da decisão da maioria partidária. Mas eu queria ter olhando, mas quais são, na sua opinião, aquilo foram os grandes avanços nesses 10 anos? Na questão de género, eu acho que um dos maiores avanços foram os números. Foi dizer que nós hoje temos mais mulheres em posições de decisão. E isto é, sob o ponto de vista de representatividade, algo muito importante, ter mulheres lá presentes. Há uma outra análise que nós fizemos no Barômetro das Mulheres, só para elucidar. Nós fomos fazer análise de políticas públicas e dissemos, vamos lá ver que leis é que nós temos na área de género, que políticas é que temos. Temos a política de género e a estratégia da sua implementação. Foi aprovada, depois foi revista em 2018, ok, está dentro do prazo. Depois temos uma política de saúde sexual reprodutiva, foi aprovada, expirou, nunca mais aprovaram mais. Temos estratégia de género na administração pública, ok, foi aprovada, expirou, ficou um tempo fora, depois voltaram a fazer outra, ok, está dentro do prazo. Política Nacional de Mulher, Paz e Segurança, expirou, ninguém aprovou mais. Política de género é água, expirou, ninguém aprovou mais. Quer dizer, nós fizemos uma análise de mais de 6, 10 políticas públicas na área de género que expirou e ninguém se apercebeu que expirou. Por quê? Porque não estão a ser implementadas. É como a questão da Agenda 2025, que se tornou um documento para dizer de vez em quando lá fora que nós temos uma visão de longo prazo. Mas ninguém está a ter em conta no processo de implementação. Então, o maior avanço que nós tivemos foi importante que mulheres pudessem abrir portas para que outras mulheres amanhã possam chegar nas mesmas posições. Estamos a dizer que através destes avanços nós tivemos a aprovação de uma lei de combate e prevenção a uniões prematuras, nós tivemos a aprovação em 2009 da lei da violência doméstica com as suas limitações, mas existe, nós temos uma política de género, quer dizer, mas uma das questões centrais que nós colocamos é: se nós temos uma lei sobre a violência e nós temos reportes sobre violência a abrirem um telejornal todos os dias, a abrirem uma série de canais de mídia, se nós fizemos uma análise do mecanismo setorial de atendimento integrado à vítima de violência, e percebemos que uma das questões maiores é que muitas pessoas não denunciam violência porque não acreditam nas instituições de justiça. Ora, porque as instituições estão longe, ora, porque elas não têm capacidade de pagar um advogado e acham que sem um advogado o processo não vai andar. Ora, porque as custas judiciais que se tem que pagar para aceder à justiça são superiores àquilo que ela vai ganhar no final do processo. Ou sequer tem capacidade para o efeito. Ora, porque uma senhora em Niassa nos dizia, sabe, eu fui queixar, eu tinha sido violentada de forma grave, eu estava numa situação muito difícil, e eu fui meter queixa. No final do dia disseram 5.000 meticais de indemnização para a vítima, 20.000 a favor do Estado. Seja de má interpretação da vítima ou não, a vítima fica com a percepção de que o Estado lucra mais do que as próprias vítimas em diferentes situações. Então a questão é, será que nós estamos a ter uma abordagem de educação, de compreensão, até de criação de consciência do ponto de vista de mulheres e homens serem parceiros na luta, dos homens que estão no governo, na Assembleia da República, no Estado, perceberem que não é uma luta de mulheres contra homens ou de homens contra mulheres, mas é uma agenda que se pode construir, mulheres e homens juntos, e que há algum ponto de encontro, de diálogo. Nós não temos esse tipo de diálogos, temos medo desse tipo de diálogo no nosso país. Então isso significa que alguma coisa está a falhar, porque nós estamos a fazer para cumprir indicadores internacionais, padrões, mas a nível nacional nós não temos um diálogo sobre o que é que significa de fato uma agenda de género e quais são os modelos, os padrões e os princípios que nós adotamos no contexto moçambicano
como é que nós achamos que esta agenda deveria ser construída? Então, o avanço para mim são números. Agora, há uma questão que se coloca também, é que quando as pessoas ouvem falar de género, agenda de género, agenda feminina, fica há uma legítima desconfiança da sociedade, no sentido em que olham para esses movimentos como movimentos que pretendem, digamos, subverter a sociedade, ridicularizar os homens. Qual é a impressão que tens com relação a isso? Sente que a sociedade acolhe esse tipo de movimentos? Porque muitas vezes as pessoas ficam, essa gênero de feminismo, de mulheres mal amadas e por aí diante. Que análise faz com relação a esta também interpretação que a sociedade coloca em relação a isso? Eu gosto muito da abordagem das epistemologias do Sul, da valorização do conhecimento local, porque eu acho que qualquer agenda que nós queremos construir, nós precisamos ter um diálogo profundo como sociedade. E a construção da nossa sociedade, quer nas abordagens que foram sendo construídas do ponto de vista teológico, cultural, tem uma percepção que ao longo do tempo foi sendo dialogada com os direitos humanos. A questão da agenda de gênero é uma agenda em construção permanente. Eu costumo dizer, na altura, quando os cidadãos negros lutavam pela afirmação dos seus direitos no Ocidente, não só os ocidentais diziam, não, mas os negros não podem pensar que eles são como nós. Eles têm que perceber que nós somos naturalmente superiores, porque nós nascemos assim, porque nós somos superiores. Então, quando há um processo de consciência criado ao longo de séculos de superioridade e inferioridade, também é um processo de construção de consciência de que todos são humanos. E este sentido humano deve ser respeitado, leva o seu tempo na consolidação. Por isso é que eu levantei aqui o aspecto de que é preciso construir através do diálogo. Eu sinto que a sociedade cada vez mais acolhe a ideia de um diálogo de gênero, da ideia das mulheres também serem pessoas. Agora, claramente que é preciso que esta construção seja feita com um processo de diálogo e de cedências de parte a parte. Há uma questão muito interessante que muitas vezes se levanta em relação à lei de uniões prematuras, por exemplo, foi aprovada, e que há correntes da sociedade que questionam a componente da criminalização dos pais, dos familiares que testemunham as uniões e muitas das vezes sem um processo de consciencialização e diálogo compreensivo para perceber quais são os elementos que levaram com que estas pessoas, na sua inconsciência, pudessem testemunhar esses atos. Aliás, a nossa lei diz que o desconhecimento da lei não isenta da sua responsabilidade, mas nós estamos num contexto em que durante muitos anos as pessoas achavam que era normal vender a sua filha com 5, 10 anos, 15 anos, porque naquela altura as pessoas tinham sido educadas que era força humana, como alguns hoje dizem. Mas hoje é preciso nós conseguirmos, da mesma forma que há muitas coisas que estão na Bíblia, muitas coisas que estão na nossa cultura, que naturalmente os cidadãos deixaram de adotar. Hoje, quando nós chegamos aqui vestidos assim, se fôssemos culturalmente, iam dizer, não, mas não faz parte da nossa cultura, não faz parte dos nossos valores. Então, os nossos valores são dinâmicos, foram negociados, foram discutidos ao longo do tempo, e é importante que todas as partes estejam abertas para fazer uma discussão aberta e ousada sobre o que é que significa para a nossa sociedade, que ganhos a nossa sociedade tem de incorporar, de compreender que é possível, que antes não era possível ter uma quitéria sentada num painel de debate a discutir política, a discutir sociedade, e que se calhar o país ganha com isto. Há benefícios mútuos em relação a isso. Então eu compreendo que há uma consciência maior da sociedade, mas também é preciso que haja um diálogo muito profundo, porque uma das marcas deste processo é que no processo de resistência foi-se criando uma ideia de que não, está-se a discutir a ideia de que a partir de hoje é o homem para o tanque e a mulher para a rua. Não uma ideia de que a mulher ela pode estar em múltiplos espaços e que o homem também pode estar no espaço onde ele quiser. Que isto, quer dizer, como é que nós refazemos este diálogo, contextualizamos este diálogo, que não seja uma inversão de violências, mas que seja uma consciência de que ninguém deve sofrer violência. Exato. Vamos neste momento obedecer o nosso primeiro intervalo, primeiro e último intervalo. Voltamos dentro de alguns instantes também para virmos discutir também Moçambique e o futuro do ponto de vista da agenda do género. Até já.
Vida Ativa é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente, aqui na MBC TV. Vem aí! Aqui na MBC TV. Vem aí! Aqui na MBC TV. Boa noite, estamos de volta para a segunda e última parte do programa Estado da Nação, que Tera Girangana é a nossa convidada. Só que ela só para fecharmos aquele outro, portanto, a agenda do género não é uma agenda subversiva. Depende do conceito que cada pessoa tem de subversão. Eu não considero subversiva. Eu considero uma agenda que reconhece que as mulheres também são pessoas, que os cidadãos são todos, que mulheres e homens podem caminhar de mãos dadas e construir um país mais unido, um país mais consciente de direitos, mas acima de tudo um país em que não é possível falar de desenvolvimento se metade da população for deixada para trás. Porque há uma ideia que se cria de fato que esses movimentos são grupos organizados para desorganizar a sociedade, quer dizer, oprimir os homens, essa perspectiva. E as mulheres gostam muito de falar dessa questão de opressão. Não é também por causa dos vossos clichês que fazem com que as pessoas também fiquem um pouco na defensiva, no sentido de que esses movimentos, longe de buscar a harmonia, procuram eventualmente porque acham que é uma espécie de vingança. Né? Agora é a nossa vez, nós as mulheres. Imagina só que todo o processo de mudança traz resistência. E eu sempre gosto de dar este exemplo da revolução secular dos negros. Imagina se os negros fizessem com um discurso assim, muito de paninhos quentes, dizer, não, quando vocês acharem que estão preparados, dê-nos lá também um bocadinho de direitos. Um processo de afirmação de direitos, em algum momento, é sempre usado. As rupturas se fazem em algum momento com processos difíceis. E eu costumo dizer, eu gosto muito de um texto de Sônia Correia, que fala sobre como os direitos sexuais e reprodutivos foram negociados na Conferência de Cairo, na Conferência de Beijing, que ela dizia que era muito difícil no meio de chefes de Estados discutir sobre direitos sexuais e reprodutivos, na ideia de que as mulheres podem decidir quantos filhos ter, em que condições ter os seus filhos. Naquela altura, 94, era inimaginável. Se hoje é difícil, naquela altura ainda mais. E então ela diz que para conseguir esses direitos, as mulheres tiveram que usar na altura aquilo que chamaram de uma estratégia de barganha, de pressionar muito pelos direitos sexuais para que pudessem ter os direitos reprodutivos. É aquela questão que sempre se levanta e hoje foi avançando mais a luta em outras dimensões, mas é sempre aquela questão que se levanta que quando tu queres 1000 meticais, tu tens de pedir 2000. Se tu pedires 1000, terminas com 500. E claramente, num processo de afirmação de direitos, se nós, como mulheres, estivermos na ideia do Estado do papá, de agradecer qualquer coisa, Presidente da República hoje nos deu mais um cargo ministerial, então nós vamos continuar sempre numa situação, sim, vamos continuar sempre numa situação de opressão. E a palavra certa é esta, porque quando nós falamos de opressão, e não se deve ter medo de usar determinadas terminologias, quando nós dizemos que durante muito tempo os brancos oprimiam os negros, é que a violência não é violência física apenas. A violência simbólica também é uma forma de violência. Eu costumo gozar, e vão me perdoar os homens, mas eu gosto muito de conversar e dizer isto a muitos homens. Eu conheço muitos homens que nós recebemos casos sempre de mulheres a pedirem ajuda e não só. E há muitos casos de homens que dizem, eu na minha casa não aceito comer comida de empregada. Eu estou a dar exemplo.
Eu sei que cada família define suas regras, negocia suas regras e vive como acha melhor. Mas há muitos homens que dizem, eu não aceito comer comida de empregada. Comida de empregada, não. Na minha casa, só comida feita pela minha esposa. Comida que não é feita pelas mãos da minha esposa, eu não como. Mas esse mesmo homem, minutos depois, está com as quitérias, com outros amigos, está nas barracas, está a comer comida que não foi feita pela mão da esposa dele. Vai aos casamentos, está a comer comida que não foi feita pela mão da esposa dele. Está no centro abaixo, está até a comer uma comida que não sabe em que condições de saneamento foi feita. Mas não tem nenhum problema. Mas em casa dele, porque é uma questão de relação de poder, e de mostrar que eu sou superior e você é inferior, não aceita sob nenhuma condição que a mulher tenha sequer domingo para dizer, não, hoje que tal, há uma comida aí na geleira, não. Então, essas relações de poder desigual, de um casal não poder conversar e negociar e dizer, olha, que tal hoje comermos algo diferente? Em algumas situações, pode se traduzir como uma situação de opressão. Claramente que o termo opressão é discutível, é negociável, é ampliável. Mas o que nós estamos a dizer, de todas as formas, é que a Quitéria não vai impor regras da Quitéria em casa da Marta, a Marta não vai impor regras da Marta em casa da Joana. Cada mulher, cada homem define dentro da sua relação que padrões, que princípios pretende assumir. Mas há questões como violência física grave que não são negociáveis. É só imaginar quantos casos o Observatório das Mulheres recebe. Nossa principal função é documentação, observação, mas nós abrimos uma linha de litigância estratégica. Quantos casos nós recebemos de pessoas quase mortas, que estão a sofrer situação de violência física grave há muito tempo, mas porque foi educada num contexto em que se diz, não, o lar é assim mesmo, é normal tu receberes um soco na cara, ficar com o olho inchado, depois não, mas é porque tu também esqueceste de aquecer a água, mas depois também é normal que ele te fure a barriga com faca, mas é que porque tu também chegaste tarde, e todos esses porque tu também, vai fazendo com que a mulher um dia chegue ao caixão e todo mundo diga, nós não vimos como é que isto aconteceu. Então é nessa perspectiva que nós estamos a criar uma abordagem de que as famílias têm que dialogar, as pessoas têm que conversar, têm que encontrar padrões em que permitam que um casal sobreviva e seja cada vez mais parceiro e amigo, porque isto é que vai criar um desenvolvimento sustentável. Enquanto o Estado estiver a gastar muitos recursos a lutar contra a violência, enquanto o Estado estiver a direcionar recursos a gerir processos nos tribunais de violência, as cadeias vão ficar cheias com pessoas que cometeram violência doméstica, enquanto pessoas que estão a traficar drogas, enquanto pessoas que estão a raptar, enquanto pessoas que estão a provocar terrorismo, não estão a ser presas porque as cadeias já não têm capacidade para absorver. Então é preciso resolver esses problemas pequenos sociais que o diálogo e a consciência é capaz de resolver e construir um programa de engajamento masculino e feminino que dialogue de forma ativa para que um dia nós possamos perceber, mas sim, há formas alternativas de diálogo, todas as relações têm diferenças, as pessoas não nasceram no mesmo contexto, têm princípios diferentes, mas é possível construírem, no contexto do diálogo, de outras abordagens, formas de ser e estar que criem maior harmonia social. Olhando para a campanha eleitoral, que falava aqui da questão as mulheres muitas vezes estão lá para embelezar as mesas. E qual é a análise que faz da participação da mulher nas campanhas políticas? Sim. Eu costumo dizer que eu sou um pouco suspeita para falar de eleições, porque eu sou uma ativista política e social. Mas tenho uma preocupação muito grande, e uma das razões que me torna uma ativista política é justamente porque desde o início do meu ativismo, todos os anos há relatórios de diferentes institutos a demonstrarem que há uma baixa participação política dos jovens, uma baixa participação política das mulheres, mas há um receio, há uma resistência, há uma barreira, há uma fronteira que foi erguida, uma fortaleza para que mulheres e homens não entrem na política. Para criar a ideia de que sempre que mulheres jovens tentam entrar na política, são ambiciosos, nós sabíamos, porque, quer dizer, a mulher tem que entrar na política, o jovem tem que entrar na política por via do Estado papá, como eu dizia. Quando aqueles chefes dos partidos tradicionais decidem que a partir do número 10 para baixo, nós vamos colocar alguns nomes de mulheres e homens para embelezar aqueles lugares não elegíveis. Mas lá em cima também, para não entrarem só homens, vamos lá pôr número 1, 2, depois 3, vamos colocar uma mulher. Depois, aqui em Moçambique, podemos colocar um jovem de 60, não tem problema, toda a gente vai entender que há algum jovem na lista. Quer dizer, e nós, os jovens, temos que começar a questionar.
a rebelar. As mulheres têm que se questionar. Por que as mulheres servem para ir cozinhar nos comícios eleitorais, servem para andar a pôr nossas mamanas idosas aí a circular, a prometer óleo nas famílias para poder votar, mas no momento de tomar a palavra, nos processos de campanha eleitoral, dificilmente as mulheres são aquele ator ativo que aparece, que intervém e que diz, não, a nossa agenda é esta. Então é preciso começar a romper com esses padrões. É preciso a gente estar preparado para ser chamado ambicioso, para ser questionado, porque eu costumo dizer, me orgulha saber que os Mandelas também eram chamados de reacionários ambiciosos, me orgulha saber que aqueles jovens das gerações de 60 também fizeram um passo ousado, muitas vezes questionados e desacreditados pelos seus. Então há ainda uma incipiente presença das mulheres em papéis importantes. Olha só mesmo como nas fases iniciais da apresentação de listas apareceu uma série de grupos de mulheres como as maiores imagens de contestação das listas eleitorais, a dizer que não, aqui na Zambésia parece que é uma mulher que nós não sabemos de onde veio, que foi colocada na lista enquanto nós estamos aqui a militar há muito tempo, pois aqui parece que há outras mulheres que apareceram à frente na lista. Por quê? Porque o sistema opressor nunca vai buscar homens só para colocar na lista, ele vai contornar aquela mulher que está a militar e que está a lutar, ir buscar uma outra que fez um acordo com ele numa outra circunstância e colocar lá à frente da lista. E no fim do dia nós vamos bater palmas e dizer que temos mulheres no parlamento. E se nós questionamos a presença daquela mulher no parlamento, vão dizer, mas tu és mulher, Quitéria, tu não podes questionar uma outra mulher, deverias ficar feliz, pelo menos tens mulheres. Não, eu não posso celebrar isso. Sim, o que tem inveja, eu não posso celebrar a mediocridade, nem posso apadrinhar um processo de prostituição e de corrupção sexual de mulheres para aceder a posições políticas de poder. Mas está a dizer que muitas vezes essas mulheres que acabam chegando nesses poderes, muitas vezes não advêm de processos normais, é isso? Não todas. Algumas. É preciso não misturar alhos e bugalhos. Fala-se é preciso muito na política, fala da questão da corrupção Sim, sexual. porque senão, se eu fizer uma afirmação categórica, também estaria a incluir a mim mesma, que sou uma ativista que está a lutar e que está a participar. Eu sei que há mulheres que, fruto do seu próprio exercício, chegam lá, mas depois é manchado por todo este processo de mulheres e homens que não lutam, que não fazem um engajamento normal e que por via, quer do cheque, quer pela via da corrupção sexual, sim, estão a ocupar listas. E no dia que nós tivemos a coragem de ter este debate ousado e chamar, pegar o boi pelos chifres, nós vamos começar a construir uma agenda real de compreender o que é um parlamento, porque a maior parte dos moçambicanos, eu já percebi que não entendem o que é um parlamento. Quer dizer, a ideia que nós fomos mentalizados ao longo do tempo é que o parlamento é uma consequência da eleição presidencial. Não se pode comer também. E que aqueles que foram eleitos para a presidencial automaticamente são para o parlamento. Nós não começamos a pensar do ponto de vista de como é que nós queremos ver o nosso parlamento do ponto de vista de um vigilante, de um fiscal, de alguém que não só aprova políticas públicas, mas é o nosso verdadeiro watchdog, aquele que controla, denuncia, que reporta e sanciona quem governa mal. Portanto, acha que mas, por exemplo, estávamos aqui, antes de chegarmos ao Parlamento, estávamos aqui a falar da participação da mulher. Tem visto os manifestos, qual a análise que faz do debate que é feito ao nível dos candidatos presidenciais, especificamente nesse contexto da agenda de género? Existe esse debate? Eu costumo dizer que eu sou suspeita em todos os sentidos para falar disto, porque eu fiz parte da elaboração do manifesto e nesse manifesto nós fizemos um exercício muito forte de garantir o que é a questão do género. Mas porque não é um manifesto presidencialista, eu posso falar um pouco da ideia de manifestos presidenciais. Eu fico às vezes frustrada quando vejo uma ideia de ideias desarticuladas. Parece que às vezes os candidatos chegam no grupo-alvo, acham que isto pode impressionar e é bonito falar e falam, mas no seu manifesto escrito não se encontra. Não há uma abordagem específica nem do que vai fazer, nem de como vai fazer para segurar. Depois temos o outro grupo de candidatos que até aparece na televisão a dizer que quando chegarem ao poder vão abolir a questão de género porque é uma questão contra a nossa cultura. Estamos a ter pessoas com muita coragem, que tomam banho, se vestem, saem de casa, vão ao público, dizem que estão a ir fazer campanha, despedem os seus filhos, que nasceram de uma mulher, e chegam lá, e alguns até têm filhas, e chegam lá e dizem que as mulheres não prestam. Chegam lá e dizem que a mulher é uma força, é igual ao burro que carrega, que é força para trabalhar a terra. Quer dizer, este tipo de
comportamentos inconsequentes têm que ser sancionados, independentemente de onde vier. Não se pode colaborar. Não se pode permitir que uma sociedade que verteu tanto sangue, em que se lutou tanto para que se alcançasse os direitos fundamentais, e a Constituição da República que nós temos hoje, que é uma referência para nós, e hoje nós tenhamos que voltar 500 anos, 900 anos, isto os cidadãos têm que começar a sancionar. Agora, uma questão de fundo é que nós também temos uma sociedade que ainda não foi educada para discutir manifestos. 90% das pessoas que vão à eleição, que vão votar no dia 9 de outubro, não lêem manifesto, porque não foram ensinadas a ler manifesto. Alguns candidatos foram ludibriando ao longo do tempo que isso de manifesto não é importante. O que interessa é o que eu falo. O problema é que aquilo que não está escrito não existe. Direito diz isso. E se você aceitar se comprometer com alguém que está a falar de boca, e que amanhã você não tem nenhum documento de binding vinculativo com o qual consegue dizer, senhor, está aqui escrito no parágrafo 12, está aqui escrito na página X, que você vai fazer isto. Esta pessoa te está a dizer tudo aquilo que você quer ouvir, mas na prática não vai fazer nada. Então eu sinto que, ao nível dos candidatos presidenciais, com raras exceções, há uma distância profunda de realizar uma sociedade que cumpra com os fins do Estado, de garantir segurança, de garantir justiça e de garantir bem-estar para todas e todos. Mas no caso vertente, o que é que vocês, como plataformas da sociedade civil, têm estado a fazer para pressionar com que esses manifestos de facto tragam essa ideia das mulheres que você está aqui a defender? Como eu disse, pela minha posição, eu adoto uma posição ética muito importante para mim, que é, eu sou secretária executiva do Observatório das Mulheres, mas do ponto de vista de eleições, eu sou uma ativista política. E não seria de todo ético que eu fosse um elemento de pressão muito forte no processo eleitoral a outros atores, quando sou ao mesmo tempo jogadora interveniente no processo. Como observatório, uma das questões que nós fizemos foi partilhar o barômetro das mulheres com as constatações e recomendações com todos os candidatos presidenciais da Assembleia da República e fizemos questão de enviar e de solicitar que aquelas constatações e recomendações fossem tomadas em conta. Uma das maiores fraquezas do processo de decisão em Moçambique é que é um processo de decisão sem base em evidências e dados. E uma das maiores razões que orientou a produção do Barômetro das Mulheres é que em Moçambique, até a construção do Barômetro das Mulheres, a maior parte das entidades falava de, segundo o IDS 2011, 48%, estamos a usar dados de 2011, quando era possível usar dados mais recentes. Nós compilamos, juntamos, analisamos estatísticas de 2023 e fornecemos um instrumento importante para tomar decisões. Mas também sublinhamos contradições estatísticas. Quando nós falamos de questões de género, não é só sobre violência ou saúde. É preciso olhar para questões de água, é preciso olhar para questões de energia. E uma questão que nós levantamos crítica, quer em relação ao presidente Guebuza, quer em relação ao presidente Nyusi, é que nós tivemos os últimos 15, 20 anos de manipulações estatísticas gravosas nos programas quinquenais de governo. Ou, por exemplo, quando olhamos para a questão da água, da energia, no programa quinquenal de 2010 a 2014, que o presidente da República, o presidente Guebuza, despediu, ele saía a dizer que tinha garantido 55% da população moçambicana com acesso à energia. Quando o presidente Nyusi entrou, começou a usar este indicador de 55%, ou seja, mais de metade da população moçambicana com energia. Até 2017, o presidente Nyusi dizia que estava a subir para 60% da população. Até que o Instituto Nacional de Estatística, em 2017, trouxe indicadores a mostrar que apenas 26% da população moçambicana tinha acesso à energia. Foi quando, de repente, miraculosamente, sem falar nada, no silêncio, os números mudaram, passaram a usar o número de 26% e a dizer que iam subir para 40%, 50%. A mesma coisa aconteceu na área de água. Então, nós estamos a dizer, eu me recordo de um grande estaticista que disse uma vez, Quitéria, sabe, o maior problema de manipular estatísticas é que às vezes nós chegamos a um nível em que dizemos que já temos 74% da população com acesso à água, enquanto estamos nos 20%. E o doador, quando nós vamos ter com ele pedir dinheiro para aumentar fontes de água, diz, ei, mas sabe, Moçambique tem mais população com água do que lá no meu país. Eu já não posso dar mais dinheiro para abrir furo de água em Moçambique. Então, mentir sobre estatísticas tem um efeito drástico sobre a agenda de desenvolvimento, porque nós começamos a investir
Há setores que não são de investimento e reduzimos o investimento em setores que precisam de maior investimento. Em Moçambique, 95% do elemento agregado familiar responsável pela coleta de água são mulheres. Mulheres caminham 2 quilômetros, 3 quilômetros à procura de água. E a água está distante. Então, se nós não corrigirmos esses indicadores manipulados sobre acesso à água, energia, o saneamento, que constam nos nossos relatórios, no programa quinquenal do governo, no balanço, no estado geral da nação do Presidente da República, nós vamos continuar a ter políticas públicas desajustadas. Então, a nossa mensagem aos candidatos é: vamos usar estatísticas, dados mais corretos para fazer uma planificação mais correta. E é esta abordagem que também, como ativista, eu percebo que existem várias organizações de direitos humanos das mulheres, como o Fórum Mulher, que têm estado a liderar agendas realmente de diálogo eleitoral com todos os atores eleitorais, independentemente do partido político. E é também esta experiência que eu levei no meu exercício como ativista política, ao nível da nova democracia, sob o ponto de vista de usar indicadores, usar dados e trazer abordagens de reflexão que permitam-nos planificar e projetar um país diferente. Há uma última questão que eu queria colocar na sequência de a Fátima, que em 2014 iniciou esse processo de engajamento político como candidata à Assembleia da República, em 2019 digo. E este ano, acho que o maior fenômeno político que apareceu nessa dimensão foi a Fátima Mbir. Há quem diz que, de facto, essas organizações da sociedade civil são espaços onde vocês, incubadoras, digamos assim, de líderes da oposição. Partilha dessa perspectiva. Eu me orgulho que Mandela era um ativista político. Me orgulho que nós temos no Chile alguém que ascendeu ao poder por via do movimento associativo estudantil. Eu me orgulho que nós temos, ao nível de vários países, jovens que estão a vir do movimentos civis para tomar o poder. Porque é um vazio, é desnecessário, é inútil um movimento cívico que não almeja tomar decisões num país, que não almeja mudar a forma como o país, como o quadro político do país está definido. Quer dizer, a ignorância sobre o que é sociedade civil, do que é ativismo político-social, porque ativismo político-social é um processo que visa mudanças de transformações políticas profundas. Se você não almeja transformações e mudanças políticas profundas, provavelmente você está a fazer uma luterada. Agora, é preciso notar que na sociedade civil existem 2 tipos principais de sociedade civil. As análises sobre sociedade civil referenciam a sociedade civil de prestação de serviços e a sociedade civil de advocacia, monitoria e pressão política. A sociedade civil de prestação de serviços é aquele tipo de sociedade civil que abre furo de água, constrói escola, que faz trabalho complementar do governo. Exatamente. É por definição. Quer dizer, é este tipo de sociedade civil que o governo diz que é mais sociedade civil do que a outra, mas o próprio conceito de sociedade civil incorpora aquele outro grupo que inquieta, que tira sono do governo e que deve sempre tirar sono do governo. Agora, quando nós dizemos que o parlamento é casa do povo, é porque, afinal, quem é o povo? O povo é a sociedade. Quem é a sociedade? É a sociedade civil. Então, é este povo que tem que ir ocupar aquele parlamento, fazer bagunça no parlamento, fiscalizar, para tirar sono ao governo como uma forma de pressão política para que o Presidente da República cumpra com suas responsabilidades. Então, para mim, mais do que qualquer coisa, no dia que nós compreendermos que os vigilantes que nós precisamos no parlamento são aqueles que mais inquietam e que fazem pressão. Aliás, aquela pessoa que já te mostra que é capaz de marchar bem, que é capaz de questionar bem, que é capaz de fazer barulho, que é capaz de levantar os teus problemas, é essa pessoa que você precisa ter. Eu costumo dizer, um dos maiores erros de Moçambique foi nós revermos a lei sobre governação descentralizada. Antes nós tínhamos uma lei sobre autarquias locais que dizia que um cidadão qualquer, que não está afiliado a nenhum partido político no município, se a população gostasse dele, podia concorrer para essa sociedade civil. Devia concorrer a presidenciais, porque as presidenciais do município não eram para a elite partidária, era para aquele cidadão que a comunidade aprecia para tomar decisões por si. E a Assembleia Municipal era para aquele elemento da sociedade civil que estava ali, mas houve um hijacking, houve um abocanhar dos processos políticos pelos partidos políticos que tornaram refém e que têm medo de perder o controle e por isso criam essas narrativas de que eles são ambiciosos. Então está tudo errado, está tudo invertido e precisamos voltar a alinhar as regras de jogo. E outra coisa que causa impressão, só para fechar o mês, é que, por exemplo, eu não tenho problemas de assumir, são pessoas que nós admiramos,
a Fátima e outras figuras. Mas a mesma indignação que causam esses candidatos não acontece, por exemplo, com a Graça Machel. E eu sempre levanto, eu costumo dizer que há muita hipocrisia, porque a Graça Machel é presidente de uma fundação, está lá e ninguém tem problema de falar disso. A Zagaia, que nós todos admiramos, foi candidato eleitoral, afirmou-se no movimento político, sim. Nós estamos a dizer que todos os dias dizemos, Luísa Diogo, exemplo, quando é para vir, a patrocinam para fazer movimentos cívicos, sociais. Quer dizer, aqui neste país, só quem é do Partido Frelimo é que é permitido estar simultaneamente na sociedade civil. Aliás, é isto que cria maior arrepio. Eu vou dizer algo com muita clareza. Quando eu entrei na sociedade civil, 80% das organizações da sociedade civil tinham pessoas da Frelimo e ninguém reclamava. Agora que vamos às eleições, quando virmos 40 mil observadores eleitorais, 38 mil são pessoas da Frelimo para ir encher urnas. Ninguém fala sobre isso. Mas quando alguém de qualquer... Quer dizer, é tipo aquele tipo de processo que nós não estamos acostumados a ver alguém ousado e corajoso a fazer a ruptura. Então, é preciso nós começarmos a conviver e a consciencializar que o direito de participação política é direito de todo cidadão. É direito de qualquer cidadão. E o que é importante é que a Quitéria seja capaz de dizer o seguinte: eu separo a minha luta como observador das mulheres da minha luta como militante política. Eu tenho um escritório que eu lidero do Observador das Mulheres, e metade das pessoas eu nem sei de que partido são. Metade das pessoas acho que nem tem partido. Outras estão em todo tipo de partido e nunca falamos sobre partidos políticos lá dentro, porque é diversidade. As organizações que estão nos órgãos sociais do Observador das Mulheres, conheço pessoas que estão no partido no poder, conheço pessoas que estão em vários partidos, e isto não é problema. O problema é quando nós começamos a achar que a sociedade civil só deveria ter pessoas de complementação do partido no poder e que qualquer outra voz diferente deve ser coartada e eliminada. Os méritos da doutora Graça, apesar de ser uma figura do Partido Frelimo, são indiscutíveis. Quer são dizer, indiscutíveis. A sua obra é visível. São indiscutíveis e mostra a importância. Aliás, a fechar, era importante para mim dizer que eu sonharia com um país em que todos aqueles deputados do Partido Frelimo fizessem ativismo. Que nos tempos em que não estão em sessão, aqueles partidos Frelimo, Renamo, MDM, Nova Democracia, todos os partidos políticos, falo de Nova Democracia, que é a minha parte também, mas todos os partidos políticos, no dia que os deputados que estão ali começarem a ter associações nos seus bairros, nas suas comunidades, vão perceber a dor do cidadão, vão parar de falar a partir da zona de conforto, porque vão conhecer os problemas reais. O problema é que eles são a 100% políticos parlamentares. É importante dedicarem algum tempo a fazerem ativismo, a fazerem lutas sociais, para compreenderem onde é que está o problema que se quer atacar para tornar aquilo casa de povo. Quitéria, muito obrigado por esses quase 50 minutos de entrevista. Caro internauta e telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Continuamos a receber muitas adesões do ponto de vista de internautas que gostariam de ver o nosso canal nas plataformas tradicionais e cumpre também aqui neste programa informar que em breve a MBC TV estará disponível nessas plataformas. Novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira com mais uma personalidade para discutir Moçambique e os seus desafios. Boa noite e até a próxima.